Bom dia, meus amores, tudo bem? Aqui quem fala é o Gabiru. Nós vamos falar sobre fórmulas hoje, né? Temos três tipos de fórmulas. Nós temos a fórmula molecular, a fórmula mínima e a fórmula percentual. Bom, quando a gente fala em fórmulas, a gente fala como, né? Se eu falo água, você fala H2O, é a fórmula da água. Se eu falo glicose, você fala C6H12O6, que é diferente dos símbolos, né? Se você falar carbono, eu falo C, é o símbolo do carbono. Se eu falo oxigênio, você fala O, que é o símbolo do oxigênio. Então hoje a gente vai falar sobre as fórmulas, né? Então vamos lá. A primeira fórmula, fórmula molecular ou bruta, ela fala quais e quantos átomos de cada elemento formam, constituem a substância. Então se eu falo assim, ácido sulfúrico, você fala H2SO4, eu tenho dois átomos de hidrogênio, eu tenho um átomo de enxofre e eu tenho 4 átomos de oxigênio. Então, essa é a fórmula molecular, ou também chamada de bruta. Bom, e a fórmula mínima, ou também chamada de empírica, o que ela mostra para a gente, né? Ela indica a menor proporção inteira entre os números dos átomos. Então, se eu falar glicose, você fala C6H12O6. Divida tudo por 6. Você fala, fica CH2O. Mas eu posso falar que CH2O é a fórmula mínima da glicose? Não. E pode ser que exista outra substância que tenha a mesma mínima. Por exemplo, ácido acético, o ácido do vinagre, C2H4O2. Se você dividir tudo isso por 2, fica CH2O. Então, muitas vezes, a fórmula mínima ela não vai indicar a substância. Ela indica os elementos que formam a substância e a mínima proporção inteira. Por exemplo, butano, C4H10. Divida tudo por 2, fica C2H5. Bom, mas sempre a mínima não indica a substância? Não posso dizer isso, né? Por quê? Às vezes, a fórmula molecular e a mínima, elas são iguais. Por exemplo, se eu falo água, H2O, a mínima é H2O. Ah, mas por quê? Se você dividir aqui por 2, aqui o hidrogênio ficaria 1. Tudo bem. Mas o oxigênio ficaria meio, e aí não é mais inteiro. Então, fórmula mínima indica os elementos que formam a substância e a mínima proporção inteira. E às vezes a mínima e a molecular são iguais. Por exemplo, outro caso é do ácido sulfúrico. Se você pegar 2 hidrogênios, 1 enxofre e 4 oxigênios. Ah, é dividido por 2. O enxofre ficaria com meio. Não pode. Então, algumas vezes a fórmula mínima e a molecular serão iguais. Sempre? Não. Às vezes a mínima e a molecular são diferentes, certo? E para terminar, a fórmula percentual ou centesimal. Ela indica a porcentagem, e lembrando, é porcentagem em massa, meus amores. Por exemplo, se eu pegar 16 gramas de metano, que é 1 mol, 100%. Se eu pegar 12 gramas de carbono, que está no metano, eu vou ter 75% de carbono. Então, 75% da massa do metano equivale à massa do carbono. Se eu pegar 16 gramas de metano, 100%. 4 gramas de hidrogênio equivalem a quantos por cento da massa? 25% da massa do metano equivale ao hidrogênio. Bom, 16 gramas de metano, 12 gramas de carbono. O que você está fazendo, Gabiru? Eu posso falar assim também. Se eu pegar 100 gramas de metano, quantos gramas de carbono eu terei? Eu terei 75 gramas. 75 gramas dentro de 100 é a mesma coisa que 75%. Então eu posso falar que indica a massa de cada elemento em gramas dentro de 100 gramas da substância. Se 16 gramas de metano tem 4 de hidrogênio, 100 gramas de metano eu vou ter quanto? 25 gramas de hidrogênio. Então eu terei 25% de hidrogênio. Bom, agora que nós definimos, né, o que é fórmula molecular, mínima e percentual, no próximo vídeo a gente vai aplicar estas definições, certinho? Muito obrigado e tchau, tchau. Bons estudos!